Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os cientistas políticos Geraldo Tadeu, do IBPS, e o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta. O candidato do PSOL, que é o segundo colocado na disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro, se apresenta com 10% da intenção de voto, segundo o Datafolha, tem os seus votos concentrados na Zona Sul, onde ele tem uma boa performance de acordo com a pesquisa. Mas na Barra da Tijuca e na Zona Oeste, uma área bastante popular e densamente ocupada, o seu índice de voto ainda é muito pequeno, muito restrito. Eu começo com o Fábio Gomes, do Informa. Fábio, você acha que há ainda mecanismos e formas de Marcelo Freixo romper essa limitação que faz dele um candidato mais da Zona Sul? Pois é, e tem até a relação da renda, né? 42% do eleitor dele, hoje nas citações, é de 5 salários para cima. Só para uma comparação, 60% do eleitor do Eduardo é até 3 salários. Está concentrado ali. Então tem realmente essa distinção. Então, os de renda superior apoiam majoritariamente Marcelo Freixo. Ensino superior e renda superior também. Sim. Agora, muita gente compara com a eleição passada, acho que é muito diferente, né? Ele não é tão conhecido quanto o Gabeira, por exemplo, que as pessoas comparam às vezes. E não tem história do Gabeira, né? Uma história para o país, não é só uma história para o Rio de Janeiro, uma história do país. Gabeira é um personagem nacional, né? É verdade. E 10% de intenção de voto em 50% de conhecimento. Quer dizer, tende a crescer um pouco. E a gente tem que considerar também que o eleitor do Rio de Janeiro tem um negócio de moda na hora de votar, né? Pode ter alguma ruptura desse patamar. Essa que é a questão. Se de um lado ele tem só 10%, se de um lado ele tem pouca intenção de voto na Zona Oeste, de outro, a favor dele, Geraldo, ele só tem 50% de conhecimento, ou seja, a metade da população do Rio de Janeiro não sabe que existe Marcelo Freixo ainda. Justamente. E se você considerar que ele tem 9% de rejeição sobre 50%, é como se ele tivesse 18% de rejeição sobre os 100% dos eleitores. Então, a rejeição dele é certamente a menor, mas proporcionalmente ela é igual, por exemplo, à do prefeito Eduardo Paes, que é de 20%, e ele é conhecido por 99% dos entrevistados. Então, digamos que não aparece nesse momento como uma candidatura que tenha fôlego para subir o suficiente. Agora, eu acho que todos os adversários do Eduardo Paes têm em comum, né, o desejo de provocar um segundo turno, né, e disputar entre si essa Mas vocês acham que é factível, quer dizer, a partir da análise do quadro apresentado pelo Datafolha, a ter segundo turno no Rio de Janeiro? Parece que o segundo turno está um pouco distante até agora. É muito. A gente que trabalha com pesquisa sabe, a gente não pode dizer nada de maneira categórica. É evidente. Né? A gente pode dizer que a probabilidade é pequena, porque, como eu disse, ele tem hoje praticamente 70% dos votos válidos e precisaria perder muito. A gente, concordo também quando o Fábio diz que não dá para comparar com a eleição passada, porque era um fim de ciclo, era o fim do ciclo César Maia na prefeitura, então abria-se uma disputa entre vários pretendentes. Hoje não, nós estamos no meio de um ciclo, se a gente considerar que o mandato hoje no Brasil é de 8 anos, com um intervalo no meio para... né, os candidatos à reeleição sabem muito bem disso. Então a circunstância é muito diferente. Para surgir um outsider, como aconteceu com o Gabeira daquela vez, fica mais difícil porque nós estamos no meio de um ciclo. No meio de um ciclo e com o candidato, com o mandatário, com a ótima aprovação. Com aprovação. Porque às vezes você tem um meio de ciclo, tendo o mandatário, por alguma razão, com aprovação lá embaixo, o que facilitaria uma mudança. Não é o caso. Não é o caso. E outra coisa, Ricardo, é importante salientar, naquela eleição, nenhum com experiência administrativa. Hoje você tem um julgamento e os outros sem experiência administrativa. Vale a pena salientar isso também. Rodrigo Maia e Clarissa Garotinho, a sua vice, aparecem numa posição bastante, digamos, ainda modesta no ranking eleitoral, com 6%. Rodrigo, filho do prefeito César Maia, Clarissa, filha de Garotinho e Rosinha. Se de um lado eles são jovens e a juventude em si simboliza a renovação e tal, de outro lado, eles trazem uma rejeição brutal decorrente da rejeição de seus pais, de César Maia e de Garotinho. Como é que vocês veem essa rejeição de Rodrigo, que chega a 31%? Esse é um limitador definitivo da candidatura dele, ou Fábio? Pode ser. Nós estamos falando de bandeiras, né? A bandeira que o César Maia deixou na sua gestão, o último momento, a última cena, as razões para ele estar sendo rejeitado hoje, como gestor naquela época, que reflete na aprovação do Eduardo, é uma bandeira
que vai ser defendida pelo Rodrigo. Quer dizer, ele está assumindo o risco de defender uma bandeira que tem uma rejeição, né? E também, por outro, Larissa Garotinho também tem alguns problemas com a bandeira Garotinho. Ela traz em si a rejeição do pai, que é grande, principalmente na capital, e aí chega a ser exponencial. Geraldo, você acha que há como candidato, partindo de uma rejeição de 31%, reduzir essa rejeição no curso da eleição? É uma tarefa factível e fácil ou não? Olha, a rejeição é uma coisa que a gente não consegue mexer muito, né? A gente sabe, por experiência de pesquisa, que se você quiser mexer numa rejeição, você tem que agir com muito tempo de antecedência, ver quais são as razões dessa rejeição, que podem ser desde o desconhecimento, a pessoa que rejeita o candidato porque não o conhece. E há outros que rejeitam porque vinculam a um outro político, o caso do Rodrigo Mael César Maia, vinculam ele agora ao Garotinho. Então, rejeição não dá para mexer muito, não. Eu acho que isso é um forte limitador. Você acha que essa rejeição dele brutal é realmente uma rejeição da sua pessoa ou é uma rejeição por aderência, ou seja, ela vem de César Maia e vem de Garotinho? Olha, vamos dar um dado matemático, né? Ele tem 6% de intenção de voto e 31% de rejeição. Então, essa rejeição certamente não é dele, essa rejeição é herdada. Eu acho que naquele caso especificamente, essa coalizão, essa coligação não foi favorável a nenhum dos dois. Eu acho que eles acabaram somando mais rejeições do que intenções de voto. Foi uma soma de rejeições, na soma de rejeições, e se a gente olhar o eleitorado, a gente sabe que o eleitorado do César Maia não é o eleitorado do Garotinho. Então, digamos, a zona de interseção é muito pequena, como mostra, são 6%, e a zona de rejeição é muito grande. Concorda, Fábio? Absolutamente. Você também não consegue, com uma sequência de agressividade, com um gesto de gentileza, acertar tudo, né? Brigaram a história dele toda, de política, os dois sempre brigando, sempre embatendo, e agora juntar sem uma explicação factível, fica difícil colar eleitoralmente isso. Vamos voltar aqui ao Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é um candidato, enfim, é a novidade da eleição, enfim. Vocês acham que ele pode realmente sair da Zona Sul e chegar a outras regiões da cidade através de um discurso mais ousado, uma proposta... Porque ele também não tem tempo de televisão expressivo. O PSOL não tem também capilaridade, não tem tantos candidatos a vereador. Quer dizer, além da questão pessoal dele ser pouco conhecido e não ter, enfim, uma trajetória ainda eleitoral firmada no Rio, o fato do PSOL ter pouca presença no cenário eleitoral dificulta um pouco mais? Dificulta bastante, e outra coisa que dificulta é o seguinte: qual é o conceito de governo que possa representar o Freixo? A história política dele passa pela questão da segurança. É uma esfera de poder que não é essa que nós estamos discutindo. Fábio, quer dizer, o PSOL, no caso Marcelo Freixo, que é de um partido que é adversário do governo federal, é adversário do governo estadual e, obviamente, é adversário do governo municipal, ou seja, seria a antítese do candidato Eduardo Paes, que significa a junção dos três governos. Quer dizer, até que ponto o eleitor do Rio assimilaria uma proposta dessa? Pois eu não acredito que assimilaria, porque eu acho que os valores que estão buscando num gestor, num prefeito hoje, estão um pouco distantes do que o Freixo representa. Concorda, Geraldo? Sim, eu concordo. Eu diria mais o seguinte, que hoje o Eduardo Paes, ele encarna aquele discurso da racionalidade administrativa, do gestor competente, não faz um governo ideológico, não é doutrinário, vamos dizer assim, e o discurso do PSOL e do Marcelo Freixo tendem a ser mais, digamos, doutrinários, quer dizer, mais apelar para determinados valores. E eu não vejo exatamente o que pode ser contestado no âmbito da prefeitura, porque são dois discursos diferentes. O prefeito não é doutrinário, ele é um gestor, ele diz: eu fiz obras, eu melhorei a vida das pessoas, enquanto o outro tenderia a um discurso mais ideológico, no sentido de dizer é um governo conservador, é um governo que, enfim, que não respeita os direitos humanos ou o que quer que seja, e esse discurso provavelmente não vai atrair o eleitorado que está muito interessado na questão da resolução de problemas práticos mesmo. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o cientista político Geraldo Tadeu, do Instituto IBPS, e o sociólogo Fábio Gomes, do Informa.